Fundação Solidariedade apresenta Tira Dúvidas. Sejam muito bem-vindos, citricultores e citricultoras. Está começando agora mais um episódio do Tira Dúvidas, podcast do projeto Fruto Resiliente, desenvolvido pela Fundação Solidariedade. Eu sou o Tito Fred, analista de campo desta fundação. O episódio de hoje aborda um tema muito relevante para a citricultura, a escolha do porta-enxerto, com foco nas novas variedades ananicantes e semi-ananicantes. E para falar deste tema, vamos ter conosco o pesquisador Fernando Alves de Azevedo, que trabalha no Centro de Citricultura Silvio Moreira. Obrigado, Fernando, por estar conosco hoje. Fernando, existem vários novos porta-enxertos que já estão disponíveis no mercado, tanto ananicantes como semi-ananicantes. Quais as principais vantagens deles de forma geral? Olá Tito, olá citricultor, citricultora. Inicialmente, em nome do Centro de Citricultura, gostaria de agradecer à Fundação Solidariedade pelo convite para a participação desse importante podcast. Com relação aos novos porta-enxertos, a gente pode nomear principalmente os citrandarins, que são porta-enxertos mais modernos que nós temos hoje na citricultura. E o que são citrandarins? São híbridos entre microtangerinas e Poncirus trifoliata. Nós abordaremos principalmente os ananicantes e semi-ananicantes. Dentre os ananicantes, temos diversos desenvolvidos pela doutora Mariângela Cristofani Iali aqui no Centro de Citricultura, que é a nossa melhorista de porta-enxerto, destacando-se, por exemplo, o citrandarim Santa Amélia, que é um citrandarim que proporciona para laranja-pera e também laranja-valência portes ananicantes, de copa, um vigor ananicante quando essas copas são enxertadas nesse citrandarim. Ele se equipara em vigor ao trifoliata Flying Dragon. Falando um pouco das vantagens comparado com o Flying Dragon, esse citrandarim é um pouco mais tolerante à seca, o Flying Dragon é bastante suscetível à seca e compatível, o Santa Amélia é compatível com a laranja-pera, coisa que o Flying Dragon não tem essa compatibilidade com a laranja-pera. Falando dos semi-ananicantes, também os obtidos pela doutora Mariângela, destaca-se aqui o citrandarim Itajobi, que é um material testado para Tahiti e também laranja-pera e Valência. São copas, proporcionam copas semi-ananicantes e uma boa tolerância à seca. Nesse caso, mais tolerante do que os ananicantes, do que o Flying Dragon e também o Santa Amélia. E além deste, a gente tem o citrandarim 1711, que já está sendo testado em algumas fazendas. Esse não é um híbrido de tangerina Sung com trifoliata rubidu, mas sim uma tangerina chamada Xancha com trifoliata English Large. Ele já foi testado pela laranja Valência, proporciona portes semi-ananicantes à copa, e as vantagens tanto dos ananicantes quanto os semi-ananicantes, principalmente esses novos que têm tolerância seca, é a eficiência de uso da água, eficiência de uso de fertilizante, eficiência de pulverização, porque as plantas são menores, é mais fácil de se atingir o alvo, e consequentemente uma eficiência produtiva bastante alta por área, uma produtividade por área bastante alta. E outro ponto bastante importante que o produtor tem procurado é a facilidade de colheita. Como são plantas pequenas, que são produzidas, formadas nesses citrandarins, você tem plantas de porte menor, aí abaixo de 3 metros, isso facilita a colheita até sem o uso de escadas muitas vezes, facilitando a vida do colhedor, diminuindo o custo de colheita. E isso é um ponto bastante importante nos dias de hoje, que a gente tem uma dificuldade enorme de mão de obra, principalmente para a colheita. E para o produtor escolher o melhor porta-enxerto para o seu pomar, quais características devem levar em consideração? Existe incompatibilidade com alguma variedade de copa? Tito, com relação à escolha do melhor porta-enxerto para o pomar, do produtor, ele tem que levar em consideração diversas características, qual é o objetivo dele? Ele quer fruta para mercado ou fruta para indústria? Ele vai trabalhar com irrigação ou sem irrigação? Ele vai adensar ou não? Ele tem facilidade de colheita na propriedade? Então, todos esses pontos são importantes para definir. Como a gente falou anteriormente, nós temos porta-enxertos mais tolerantes à seca, menos tolerantes à seca. Geralmente, os menos tolerantes são os mais ananicantes, que há uma relação direta entre o volume de copa com o volume de raiz. Se tem uma copa pequena, a anã que a gente fala,
também há um sistema radicular bastante reduzido e, consequentemente, são porta-enxertos mais suscetíveis à seca. Então, se ele não tem irrigação, a gente recomenda partir para porta-enxertos semi-ananicantes ou até os semi-vigorosos. Então, todos esses pontos têm que ser levados em consideração. Se ele vai trabalhar com uma laranja-pera, por exemplo, que é para mercado, ele tem que levar em consideração a compatibilidade. A gente sabe, por exemplo, que o porta-enxerto ananicante muito conhecido, que é o Trifoliata Flying Dragon, tem incompatibilidade com a laranja-pera. Teria que trabalhar com o interenxerto, né, com o sanduíche, para poder resolver esse problema. E a gente tem também, do grupo de citrandarins trabalhados no Centro de Citricultura, um deles que é o Capão Bonito, que é um semi-vigoroso, que também é incompatível com laranja-pera. E outros, o que a gente já citou, como o Itajobi, o 1711, que são semi-ananicantes, esses já são compatíveis com laranja-pera. Então o produtor tem que fazer uma análise muito detalhada de qual que é o objetivo dele, né, na produção, quais são as características da propriedade dele, para então definir qual porta-enxerto, o melhor porta-enxerto a ser plantado. Ao usar estes novos porta-enxertos, é necessário mudar a forma de plantar e ou conduzir o pomar? De qual maneira? Com relação à forma de plantar e condução do pomar, o principal ponto que a gente chama a atenção do citricultor é que ele precisa se atentar com o espaçamento que ele vai utilizar nessas novas combinações. Por quê? São combinações que proporcionam copas menores, são copas anãs ou semi-anãs. Com isso, ele vai ter que trabalhar com o adensamento de plantio para otimizar a área e ter um resultado bastante interessante de eficiência produtiva, né, de incremento de produtividade por área. Se são plantas menores, ele não vai utilizar espaçamentos tradicionais como um 7x4, né, 7 metros entre linhas, 4 metros entre as plantas, e sim espaçamentos menores que também serão permitidos, né, que se passem as máquinas e façam todas as operações no pomar, e com isso ele tenha um ganho de produtividade por área. Outro ponto importante aí no manejo, né, que tem uma certa mudança, principalmente nos porta-enxertos ananicantes, eles, por serem muito suscetíveis à seca, por terem um sistema radicular menos vigoroso, a questão da irrigação, principalmente em áreas com alto déficit hídrico, como a região norte do estado, é primordial que se tenha irrigação desde o início do plantio. Então é outro ponto que às vezes o produtor tenha que se adaptar para entrar com o uso desses novos porta-enxertos. No restante, os tratos culturais eles são até facilitados, né, como a gente já falou, as pulverizações, as aplicações em geral, e também às vezes demandam menos uso de poda, né, de horas máquinas para poda, e uma eficiência produtiva bastante grande. Por hoje é isso. Gostaria de agradecer ao Fernando Azevedo pela participação e contribuição. E se você se interessou pelo tema, o nosso convidado participou de uma live que já está disponível no YouTube, onde aprofundamos mais esses assuntos. Se você é um pequeno produtor ou produtora de laranja na região do Cinturão Citrícola e quer participar, saber mais ou acessar os materiais do projeto gratuitamente, incluindo todos os outros episódios do Tira Dúvidas, acesse citrusconecta.org/Fruto Resiliente. Lá você encontra também um canal direto de contato com a equipe do projeto Fruto Resiliente da Fundação Solidariedade. Obrigado e até a próxima. Tira Dúvidas. Projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja. Uma iniciativa Fundação Solidariedade.